a Rússia sempre teve uma ótima relação, né, com os povos da Ásia Central. Eles têm parte de todo o projeto geopolítico do Putin, de Vladimir Putin, passa pelo controle da Ásia Central. Ele fechou diversos acordos com países da Ásia Central, exatamente buscando... porque temos que pensar que a Rússia, para além do seu espaço material, ela tem um espaço imaterial, um espaço que está para além de suas fronteiras, e a Ásia Central faz parte dela. Pessoal. Agora sim, só uma coisa. O projeto russo de Vladimir Putin com a Ásia Central é uma coisa que deveríamos estudar, que o Brasil não conseguiu fazer dentro da América do Sul, né? Sim. E eles conseguiram, o Vladimir Putin conseguiu fazer. Sei que por conta da guerra da Ucrânia, muita gente hoje em dia diz que o Putin é um bosta, não sei o que lá. Discordo, acho que a operação militar especial russa na Ucrânia tem uma... Enfim, não vou dar minha opinião aqui agora. Mas a questão toda... não vou dar opinião aqui agora. Vou evitar polêmicas. É um crime de guerra, vamos lá. Mas o Brasil deveria ter se inspirado nisso. Não na guerra. Não na guerra, digo mas, na relação diplomática. A Rússia, ela sempre teve esse lance, eu gostei que você falou, tipo, de uma Rússia espiritual que existe além da Rússia física. Um espaço imaterial russo. Ela sempre se viu como protetora dos povos, ou de mesma etnia, né, os povos eslavos, ou também dos povos ortodoxos, né? Então, sim, tipo, até porque o próprio Huntington coloca isso, né? A Rússia como o espaço ortodoxo no mundo. Uhum. Isso para mim é uma questão que está colocada ali. E eles conseguiram se expandir ali, tem ótimas relações com a Ásia Central. De certo modo, eles até, com a Ásia Central, eles quase tomaram um bypass da China e eles conseguiram reverter. Porque a China foi para cima da Ásia Central ali e eles com a nova Rota da Seda. Exatamente, eles conseguiram segurar. A nova Rota da Seda, como que tá? Tá indo bem? Cara, vários projetos deles já foram, né? O projeto Belt and Road, né? Cinturão e Rota. Eles fizeram, tanto é que um dos motivos pelos quais a China tá conseguindo dar uma segurada nessa questão do petróleo é que hoje eles, ainda que eles dependam muito do petróleo chegando por vias marítimas, eles já construíram mais gasodutos ali pela Ásia Central. Isso é muito humilhante pra gente, né? Você vê outros países que eram países, então, que deveriam estar competindo geopoliticamente com o Brasil, Rússia, Índia, China. Cara, todos eles estão dando um pau na gente. Em vários aspectos, no aspecto geopolítico, no aspecto econômico, assim, eu acho que o Brasil deveria se inspirar muito na questão russa, né? E eu acho que nós temos muita similaridade com a Rússia em diversos sentidos, só que a Rússia conseguiu fazer um reencontro com suas raízes, com sua cultura política. Eu falei isso hoje na aula da academia. Coisa rápida, porque eu sei que já ultrapassou o tempo, mas é uma coisa rápida. A Rússia... De 1721 a 1917 existiu o Império Russo, né? Quando acaba lá quando acaba esqueci o nome anterior, quando o Pedro Grande vai lá e diz, não, agora é o Império Russo, né? Era o Czarado da Rússia. Antes era o Czarado da Rússia, aí depois eles vão lá fazer o Império Russo. O que tinha em comum? Tanto do Czarado da Rússia quanto no Império Russo. A questão da ortodoxia, né? A Igreja Ortodoxa como parte central do Estado russo. Em 1917, com a Revolução Russa, isso é quebrado e dura de 22, verdadeiramente dito, não da Revolução, mas de 22, até 1991, a União Soviética. E ali cai. Perceba bem, esse pequeno interregno na história russa, que foi um momento deles se separarem da Igreja Ortodoxa Russa. Você diz até a queda da União Soviética. Até a queda da União Soviética. Após isso, qual era a esperança? Que a Rússia iria se voltar para o Ocidente, não voltar para si própria. Essa era a ideia. Agora vai ter uma abertura da Rússia para o mundo. Qual é o caminho que a Rússia escolhe após aquele período de humilhação e volta para si próprio e reencontra sua história, sua cultura política. Não à toa retorna também a própria história da Igreja Ortodoxa como parte do Estado russo, né? E isso porque, como a gente pode pegar, diversos autores russos trabalham, tem o Konstantin Ledeyev, salvo engano é assim que se pronuncia o nome dele, ele trata que o conservadorismo russo, ele é muito particular, porque é o conservadorismo ortodoxo. Então, o Brasil deveria se inspirar na Rússia nesse sentido
de buscar um caminho próprio de acordo com sua cultura política, com todas as suas raízes políticas que são próprias. Não fazemos isso, estamos voltados para o mundo, para o Ocidente, ainda que o Ocidente não olhe para a gente, e é por isso que estamos agora disputando com países africanos que estão em ascensão enquanto nós estamos estagnados. E como sabemos, estagnação é morte. E aí, posso fazer... Só em termos de comparação, Nigéria, então, esse ano vai ter mais filhos que a União Europeia inteira. Sim, sim. E aí eu acho que tem 2 pontos aqui só antes da gente encerrar. E o Brasil não vai, né? E o Brasil bem rápido. Tá com taxa de reposição em queda. Uma coisa, eu acho que assim, a Rússia ela começa a se encontrar a partir de 2007. Porque é quando ela termina a União Soviética, ela tenta se voltar para o Ocidente, o próprio Ocidente não encaixa bem a Rússia, e aí em 2007 é quando o Putin ele faz aquele discurso na Conferência de Berlim, né, em que ele fala que o Ocidente estava se expandindo muito, a OTAN estava se expandindo muito, e foi meio que um vai ou racha. Ou a gente coloca essa expansão em condições melhores para a Rússia, ou a Rússia vai voltar a buscar o seu próprio caminho, né? E em 2007, salvo engano, foi a invasão da Geórgia. Sim, 2008. 2008, Então aquele momento ali é quando eu vejo que ela volta a se encontrar. E um outro parênteses, a própria Índia, ela também tá se voltando muito pra essa cultura política ancestral dela com o Modi. Com certeza. E a China também fez isso. É muito bom deixar claro. Porque aí é que está. A Revolução Comunista na China, a Revolução Cultural na China, ela marca, principalmente o período maoísta, marca um período de ruptura na história chinesa. Em diversos sentidos. É uma ruptura na história chinesa. Que vai pouco a pouco retornando à sua história chinesa. E não tenho dúvida que Xi Jinping, ele conseguiu fazer esse reencontro da China com sua história. Não à toa, hoje, a burocracia chinesa, e muito por conta do Xi Jinping, um trabalho que já era um pouco anterior a ele, mas que se consolidou com ele, é uma burocracia do mandarinato. Uhum. Hoje a China está sob controle do mandarinato. A verdade é essa. Tá? E isso seria? É um reencontro interessante. Isso. Deixa eu entender. Vamos trazer para o Brasil. O que seria o reencontro desse Brasil? Cara, isso aí é maravilhoso, porque isso aí é alguma coisa que eu escrevo constantemente. O Raimundo Faoro, ele tem um texto chamado Pensamento Político Brasileiro. Nesse texto, o Pensamento Político Brasileiro, ele vai explicando sobre nossas raízes, e tem uma frase que eu acho que é essencial para ser sempre relembrada, que ele diz que em sua gênese, o pensamento político brasileiro é o pensamento político português. Mas então o que seria o pensamento político português? Temos que pensar isso, né? Aí podemos recorrer a Antônio Sardinha e alguns outros gigantes da Lusitânia. Que é basicamente pensar que a nossa cultura política ela é patrimonial, patriarcal, não no sentido negativo como é pensado, mas no sentido de você precisar ter se a própria igreja ela é patriarcal, né? E então nossa cultura política ela é patrimonial, ela é eclesiástica a partir da igreja católica e por isso patriarcal, e também ela é monárquica. Agora, por que monárquica? É apenas como essa forma política de monarquia, como dita anterior, como pensada através das instituições políticas? Não. Novamente, retornando à ideia da Igreja Católica, é monárquica porque ela precisa da figura central. Essa é a nossa cultura política.